Olá, gente, tudo bem? Tranquilo? Mais uma aula nossa. A gente vai chegando aqui próximo dos finalmente, né? E vamos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio bem tranquilo nesse edital. Então, vamos estudar aqui o ECA. Bem, gente, o Estatuto, ele normalmente o que se cobra, né, em concursos é a parte geral dele. Só que a gente tem uma parte até mais resumida do que a parte geral. Então vai ficar bem tranquilo. O que eu vou recomendar a você? O material enviado em PDF é bom, né, esses artigos de lei, acompanhar junto, fazer as anotações e acompanhar junto com os artigos aí para ficar mais fácil. Primeira coisa do ECA aí que vai ser importante do edital, a gente não vai precisar fazer toda aquela introdução histórica, é ver já no artigo 2º quem é criança e quem é adolescente. Isso aqui é uma das questões mais tradicionais que tem, quem é criança e quem é adolescente. Então, já no artigo 2º, é a primeira grande questão assim que você pode esperar lá na prova que caia de alguma forma. Quem é criança e quem é adolescente? Bem, criança, pessoal. Criança até 12 anos incompletos. Qual é a dúvida que existe normalmente? Ah, mas o que é isso incompleto? Interfere a data de aniversário? Esquece isso, gente. Isso aí não se discute. Tá? Então, segue-se a lei. Até 12 anos incompletos, até 12 anos incompletos. Texto de lei. Não perca tempo em ficar imaginando quando que o indivíduo faz aniversário, o que é ser incompleto, 11 anos e tantos meses. Isso não se discute, tá bom? Então, até 12 anos incompletos. Adolescente. Entre 12 e 18 anos. Ou seja, fez aniversário, 18 anos, não é mais adolescente, é adulto. Tá bom? Então, tá aí. O que é importante disso? Porque é muito fácil, né? Basta nós decorarmos aí o texto da lei. Primeira coisa importante. Por que convencionou-se essas idades? Por que isso aqui que foi convencionado? Então, a convenção, o que nós seguimos aqui é a ONU. Tá? É justamente a ONU, que é um critério de idade que a ONU estabeleceu em Convenção sobre os Direitos da Criança. Tá? Então, Convenção sobre os Direitos da criança e do adolescente. Essa convenção ela vai orientar o Estatuto da Criança e do Adolescente, basicamente todo ele, inclusive nessa questão do critério de idade. O que a gente tem que ver aqui é que a preocupação é a seguinte: nesse período aqui de criança e também de adolescente, o que se leva em consideração é o desenvolvimento físico e psíquico. Então, parte do desenvolvimento físico e psíquico. Tivemos já na história, várias formas de se diferenciar criança de adolescente, né, e de adulto. Então, por exemplo, lá na Roma Antiga, dava-se a maçã e a moeda para a criança. E se ela escolhesse a moeda, ela já tinha uma visão, né, adulta, já poderia ter responsabilidades da vida adulta. Se ela escolhesse a maçã, então ela ainda tinha a maturidade de uma criança, seria tratada como criança. Então é um critério bem diferente, não é que inclusive lida com a sorte aí. Então aqui não, aqui a gente tem um critério já mais bem definido, embasado em lei, e é o que nós seguimos. Agora, uma dúvida que surge bastante aí é o seguinte: e a situação, né? Em escolas,
talvez tenha até acontecido com você, é muito comum acontecer a seguinte situação. Então, a garota lá de 17 anos, por exemplo, 16 anos, ela, normalmente 17, ela quer sair quer sair, sei lá, durante uma manhã, quer sair da escola para resolver algum compromisso. Então tem, né, vou ligar para os pais, vamos ver se é possível, se não é, e ela diz o seguinte para a coordenadora, para o pedagogo, para a direção, para a secretaria, etc. Olha, é o seguinte, eu não preciso ligar para os meus pais, porque eu, na verdade, moro sozinha, eu sou amasiada, então eu já sou dona de mim. Isso aí, gente, diz respeito à situação do menor. Tá? Vejam que essa garota tem 17 anos, ela é menor de idade, numa situação diferenciada. Nesse caso, segue-se as regulamentações do ECA ou não? Ela realmente já é dona do próprio nariz? Aí vem um outro critério que a gente tem que perceber aqui, que é o critério objetivo cronológico. É o critério utilizado pelo ECA. Tá? Critério objetivo cronológico. Para o ECA, não interessa, gente, se a pessoa é cronológico, se ela é emancipada, se ela é amasiada, se vive união estável, não interessa nada disso, tá bom? Se é muito rico ou é muito pobre, nada disso faz diferença. O que faz diferença é, tem a idade compreendida, essa idade que nós falamos aqui, né? Idade de criança e adolescente? Sim. Então, a situação desse menor é uma situação tutelada pelo ECA. Tá? Então, há a tutela aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela vai ser devidamente protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Só uma outra observação, até mesmo quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre aspas, pune o adolescente, ele está protegendo. Tá? Às vezes a gente fala da tutela como um sistema de proteção legal, e aí o aluno pergunta assim, mas Vinícius, e aí nas medidas socioeducativas? O ECA está punindo, na verdade, o adolescente. Não está, gente, ele está tutelando. Tá? Está, na verdade, aplicando medidas que são coerentes com o desenvolvimento físico, psíquico, emocional e até cognitivo do menor, para que ele não seja exposto a situações de violência, de cárcere, pena, sanção. Tá? Então, sempre o ECA está protegendo o menor, mesmo quando, entre aspas, ele aplica uma punição, que na verdade não seria uma punição, seria uma forma de tratamento adequado. Bem, isso aqui, então, com relação à questão da idade, bem simples, tá bom? O que tem de mais difícil que pode parecer para você é o critério objetivo cronológico. Nada mais difícil do que isso, acredito que vai aparecer. Lá no parágrafo único, o que vai acontecer? O ECA, do parágrafo único do artigo 2º, né? O ECA vai dizer que, em algumas situações excepcionais previstas em lei, considera-se também tutelado, protegido pelo ECA, aquele entre 18 e 21 anos. Primeira coisa que eu tenho que entender, independentemente da situação, esse aqui entre 18 e 21 anos já é adulto, tá bom? Então, ele já é adulto. Ó. Então, critério, idade, já é adulto. Vinícius, mesmo ele sendo adulto, algumas vezes o ECA vai tutelar a sua situação? Vai. Então, o exemplo mais clássico que tem de provas é o caso da internação. A internação respeita um período de 3 anos. Tá? Um período máximo de 3 anos. O que vai acontecer aqui? Se o adolescente comete ato infracional de natureza gravíssima, ele pode ser já internado, né, como primeira medida. Então, com 17 anos, ele foi internado. Vejam que, às vezes, ele vai ficar meses ali na internação e já vai ganhar a maioridade. O que vai acontecer? Ele sai do regime do Estatuto da Criança e do Adolescente, está livre, ou ele sai do regime do ECA e vai para o regime do direito penal? Não. Há uma
continuação aqui da aplicação do ECA. Então, ele vai ficar lá com 17 anos, a internação vai, por exemplo, até 18 anos. Vamos supor que ele terminou o período de internação com 19 anos, já está reeducado para a sociedade. Então, vejo que entre os 18 e 19 anos, embora essa pessoa já fosse maior de idade, a situação dela continuou sendo regulamentada pelo ECA. Tá bom? É o que quer dizer esse parágrafo único do artigo 2º. Então, na lei, se você quiser ler lá comigo, ele diz assim, ó, nos casos expressos em lei, e o importante é que o caso esteja expresso em lei, então você não vai poder convencionar aquilo que seja possível ou não, é a lei que vai dizer, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Bom, isso, cuidado, porque a prova vai dizer assim, o ECA considera muitas vezes que aquele entre 18 e 21 anos de idade também é adolescente. Não é isso que a lei está falando. Aquele entre 18 e 21 anos de idade já é adulto, mas tem a sua situação regulamentada pelo ECA. Tudo bem? Bem fácil, né? Gente, os outros artigos, o 3º, o 4º, o 5º, a gente tem que ver como princípios, tá? Então, a gente analisa eles como princípios. O princípio aí, que é, vamos dizer assim, o princípio maior do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está, na verdade, no artigo 6º, que é o princípio da prevalência dos direitos do menor. Né? Então, o princípio da prevalência dos direitos do menor. Artigo 6º. O que ele quer dizer com isso? Com prevalência dos direitos do menor? Ele quer dizer o seguinte, gente, que toda vez que nós analisarmos a lei, artigos que dizem respeito, né, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, ler a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a interpretação mais favorável é em prol do menor. Tá? Então, interpretação mais favorável ao menor. Exemplo, em caso de dúvida, prevalece aquilo que seja mais favorável ao menor. Ser mais favorável não quer dizer aquilo que deixe o menor feliz, aquilo que o satisfaça, porque ele ainda está sendo conduzido. Imagina se nós fôssemos escolher aos menores de idade o que eles querem, não é? Com certeza a educação iria sofrer aí uma fragmentação muito grande. Então, interpretar de forma mais favorável não é simplesmente seguir a vontade do menor, é aplicar as melhores medidas para o seu desenvolvimento físico e psíquico. Então, vamos dar uma olhada lá no artigo 6º. Acompanha aí comigo. O artigo 6º diz assim, ó, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Tá? Então, esse artigo 6, ele implica essas duas coisas. Primeiro, a existência de um princípio aí, de um axioma, que é o princípio da prevalência dos direitos do menor, e princípio da interpretação mais favorável ao menor. Então, vejam que quando a gente fala do trabalho, como eu vou falar daqui a pouco, qual é o melhor lugar para o adolescente trabalhar? Então, isso aí, a gente tem que fazer uma análise, né, dessa prevalência de direitos, independentemente da situação. Por exemplo, eu vou dar um trabalho duro para o menor, mas ele vai ganhar muito dinheiro. Isso é possível? Não, isso não é possível, tá? Porque nós vimos aqui que leva-se em consideração o bem comum, os direitos sociais, os direitos humanos e esse princípio, a prevalência dos direitos do menor. Então, esse é o artigo 6º. Tá? Artigo 6º. Um outro princípio que está lá na Constituição é o princípio da proteção integral. Então, esse princípio da proteção integral, olha, gente, fiz milagre. Aqui, ó, milagre da multiplicação da tinta. Olha a diferença de um para o outro. Só de olhar. Princípio da proteção integral.
aqui. Bem, proteção integral. Vamos lá. Isso está no artigo 227 da Constituição. Não está caindo agora aí, mas se quiser ler, né, só buscar a Constituição lá. O ECA vai basicamente reproduzir o texto constitucional. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, proteção. Quem deve proteção ao adolescente? Né? De quem é o dever de proteger a criança ou o adolescente? Então, primeira coisa, proteção é um dever. É um dever da família, é um dever da comunidade, é um dever da sociedade e é um dever do poder público. Bem, aqui tem uma curiosidade, gente, para nós analisarmos. Extremamente curiosística, né? Vejam o seguinte, essa aqui é a ordem trazida pelo texto da lei. Então, será que eu poderia interpretar que a primeira responsabilidade seria da família e, por último, do Estado? Não é assim, tá? Em alguns casos, a responsabilidade é ao mesmo tempo de todos, em alguns casos, a responsabilidade é primeiro, sim, da família, e aí vem na ordem, família, comunidade, sociedade, poder público. Por exemplo, de quem é a responsabilidade de matricular o filho a partir do momento que já existe uma escola disponível? É da família, não é de mais ninguém. Tá? Então, a família, por conviver próxima, diretamente com a criança, é ela que tem que garantir o direito à convivência, sem discriminação, é ela que tem que garantir, por exemplo, o bem-estar, é ela que tem que garantir a sobrevivência, é ela que tem que garantir o desenvolvimento a partir do esporte, do lazer. Então, é isso tudo. O Estado vai auxiliar com os direitos sociais, concedendo a escola, o hospital, mas a família vai ter a responsabilidade primeira de garantir esse bem-estar à criança. Tanto é, gente, que pelo ECA, a família, por exemplo, né, de baixíssima renda, em condição de miserabilidade, os pais, eles não perdem a guarda do filho por isso, não correm o risco de perder a guarda do filho por serem pobres. Não é? Isso não interfere. Mas, uma vez que são pobres e o Conselho Tutelar aconselha e, de certa forma, até exige que o pai se cadastre, a família se cadastre em programas assistenciais, a família não se cadastre e continua não concedendo à criança ou adolescente aquilo que é necessário a ela, aí sim a família corre o risco de perder a guarda dos filhos. Tá? Então, condição de miserabilidade? Não, mas nesse caso, a família negligencia o desenvolvimento da criança e do adolescente. Por isso que, desse dever aqui, surgem responsabilidades. E a família, o Estado, a sociedade, podem ser responsabilidades podem ser responsabilizados tanto por ação, tá, a responsabilização pode ser por ação, exemplo, quando houver maus tratos, quando houver exploração, violência. Violência, exploração, maus tratos. Lei da palmada, eu acho a lei da palmada um tanto quanto absurda a existência dela, né? Não o objetivo dela, mas a existência, exploração, violência, maus tratos, etc. Então, isso aqui gera uma responsabilização por ação. Responsabilização por ação. Mas, essas pessoas aqui também podem ser responsabilizadas por omissão. Então, responsabilização por omissão. É o caso que eu falei. Então, a família em condição de miserabilidade não se cadastra em programas assistencialistas. O que ela, na verdade, está praticando? Uma negligência. Né? Então, está aqui, ó, negligenciar o desenvolvimento. Não realizar, por exemplo, a matrícula do menor na escola. Então, isso é uma negligência. Isso aqui gera tudo responsabilização. Tudo bem? Fácil, né? Bem, ainda com relação ao princípio da proteção integral, vou colocar uma flecha aqui, ó. Esse princípio,
nos leva a pensar também num desenvolvimento integral, né? Então, a proteção integral também exige um desenvolvimento integral. Embora eles andem juntos, e eu já vou falar do desenvolvimento integral, vamos só analisar aqui quais são os aspectos da proteção integral. Aspectos da proteção integral. O primeiro aspecto, gente, é a sobrevivência. Vamos dar uma olhada aqui na lei. A lei que vai dizer o seguinte, vai acompanhando comigo aí, ó. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. Aí ele vai falar assim, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Aí vem físico, mental, moral, esse seria o desenvolvimento integral. Dos aspectos, a gente vai encontrar implícito nesse artigo 3º e de forma explícita no artigo 4º, os 3 aspectos aí. Sobrevivência, então, coloca aí direito à vida, saúde e à alimentação. Tá? Direito à vida, à saúde e à alimentação. Então, isso diz respeito ao aspecto da sobrevivência. Depois, desenvolvimento. O outro aspecto, desenvolvimento pessoal e social. E o outro aspecto é o respeito, né? Opa, B já foi. E o outro aspecto é o respeito à integridade física, psíquica e moral. Física, psíquica e moral. Então, veja, no primeiro aspecto da sobrevivência, o que você colocou aí em frente? Direito à vida, saúde e à alimentação. No caso do desenvolvimento pessoal, você pode colocar aí direito à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização. Isso está tudo na lei, tá, gente? A gente só está dividindo ela para ficar mais didático para você. Então, no desenvolvimento pessoal e social, você vai colocar na frente aí direito à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização. A gente já está lá no artigo 4º. E no respeito à integridade física, psicológica e moral, entra aí direito à liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária. Então, direito à liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e convivência comunitária. Tudo bem? Então, esses são os 3 aspectos da proteção integral. Você vai encontrá-los lá no artigo 4º. Como eu falei, o princípio da proteção integral, ele vem junto com o do desenvolvimento integral. Por que proteger integralmente? Obviamente, para ter um determinado resultado. Um resultado é o que garante a estabilidade, que é esse que nós falamos do artigo 4º. Mas o outro resultado é aquilo que eu crio no menor. Então, esse princípio do desenvolvimento integral, ele está no artigo 3º. Tá? Então, princípio do desenvolvimento integral, você coloca aí, artigo 3º. Aí basta ler o artigo 3º. O que é desenvolvimento integral? É desenvolver a criança lá, no facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Tudo bem? Então, esses desenvolvimentos aí representam o desenvolvimento integral. Vamos ver um outro princípio aqui desse lado? Então, um outro princípio que nós temos aqui é o princípio da primazia do atendimento. Esse princípio está
no parágrafo único do artigo 4º, ó. Então, princípio da primazia do atendimento. Bem, o que é primazia? Primazia é preferência, gente. Atendimento em primeiro lugar. Em quais aspectos, né? Então, primazia preferência. Lá no parágrafo único do artigo 4º, a criança ou adolescente tem primazia do atendimento quando houver casos, por exemplo, de socorro, prestação de socorro. Então, ela tem primazia no atendimento, proteção, tá? Prestação de socorro, proteção, atendimento, em órgãos públicos. Atendimento em órgãos públicos. Tem primazia na execução de políticas públicas. Execução de políticas públicas. Primazia também no financiamento de programas, né, direcionamento de verbas, receitas, ó, vou colocar aqui financiamento de programas. Então, são casos aqui em que a gente vai encontrar essa primazia, tá? A execução de políticas públicas ou formulação de políticas públicas também. Aí, no caso, o que ocorre normalmente no âmbito do executivo e é consumado no âmbito do legislativo. E financiamento de programas ou aqui destinação de verbas, né, que é o termo. Destinação de recursos. Então, quando se fala de criança e de adolescente, há essa preferência aqui. Óbvio que as coisas não funcionam assim, não é, gente? Até porque, por dois motivos. Primeiro, primeira questão, não tem como o Estado somente privilegiar, então, crianças e adolescentes, porque existem outras necessidades. A lei ela vai se impor para que ela seja possivelmente respeitada. Mas a gente sabe que, por exemplo, em determinados municípios, às vezes o município não tem escola suficiente e o dinheiro é gasto com outras necessidades. Agora, esse conflito vai de fato existir quando, por exemplo, uma cidade, um município não tiver escolas e o prefeito gastar dinheiro com praça pública. Então, eu quero fazer uma praça linda, maravilhosa, mas o município não tem escolas ainda. Então, aí sim, é uma forma de aplicar a lei e buscar a sua eficiência aí. Bem, gente, tranquilo, né? Aqui, então, no parágrafo 4º, no parágrafo único do artigo 4º está o princípio da primazia do atendimento. Você pode lê-lo na íntegra. E lembrando, né, quando a gente fala de lei, você tem que memorizar. Não tem como simplesmente dar uma lidinha, só tem que memorizar. Esse trabalho que a gente faz aqui é mais para dividir os artigos para você, para que não fique uma leitura muito mecânica. Lá no artigo 16, a gente tem lá o princípio da liberdade. Então, a criança e o adolescente, gente, tem liberdade. Para quê? Liberdade de ir e vir, respeitados, obviamente, as limitações, tá? Então, existem limitações ao ir e vir.
Que tipo de limitação? Por exemplo, tem municípios que têm toque de recolher para crianças e adolescentes. Criança e adolescente não pode ficar na rua desacompanhado dos responsáveis depois das 10 horas da noite, por exemplo. Então é uma limitação, tá? É trazida por lei. Outra coisa, além do ir e vir, a criança e o adolescente tem liberdade de crença, tem liberdade de se manifestar aí, né, no caso de acompanhar uma determinada crença, culto. Criança e adolescente tem liberdade, lá no artigo 16, escolhas políticas, que no caso seria a participação na vida política. Tem direito de participar da vida política. Não vamos esquecer que o adolescente, por exemplo, já com 16 anos, ele pode votar, né? Então isso é um direito, diz respeito ao quê? É uma liberdade. Ele tem direito aí de liberdade ao lazer, à prática do esporte, diversão, convivência familiar, participação, né? Participação da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então aqui são casos do que, gente? São casos aqui de liberdade, tá? Do princípio da liberdade. Está lá no artigo 16. O que você tem que fazer? Mesma coisa, a gente tem que ler e decorar. Não tem outra coisa a não ser, né, ler e decorar. Compreender, obviamente. A gente está aqui para compreender. Vejo que a liberdade ela é um direito fundamental do ser humano. Mas, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que ela vai trazer como sendo, né, de direito da criança e do adolescente, isso aqui. Ir e vir, crença, culto, escolhas, participação na vida política, lazer, esporte, diversão, participação da vida familiar e comunitária, sem discriminação. E tem um último inciso que vai falar do quê? Que vai falar da buscar refúgio, auxílio e orientação. Tá? Então, a criança tem liberdade para isso também, criança e o adolescente buscar refúgio, auxílio e orientação. Bem, visto isso, a gente tem que prosseguir aqui num outro conteúdo do edital, que é justamente o direito à profissionalização. A LDB defende muito essa educação para o trabalho. Então, há, inclusive, uma ligação aí entre a LDB e o ECA, né? Porque a LDB defende a preparação para o trabalho, e o ECA também. Então, há o direito à profissionalização. Primeira coisa do direito à profissionalização, gente, lá já no artigo 60, primeira coisa importante é já nós falarmos da incoerência do artigo 60 com a Constituição Federal. Então, vejam lá, leiam lá comigo. O artigo 60 diz assim, ó. Cadê? É proibido, vejam lá, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Tá? Então, o que ele está falando? Qualquer trabalho
a menor de 14 anos de idade é proibido, salvo na condição de aprendiz? Primeira pergunta. Menor de 14 anos pode trabalhar? Por esse artigo do ECA, seria a resposta sim, na condição de aprendiz. Ou seja, uma criança de 8 anos pode trabalhar na condição de aprendiz? Uma criança de 7 anos pode trabalhar na condição de aprendiz? Ficou aberto, não é? Essa regulamentação aqui, ela está, na verdade, na Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 30 e alguma coisa, 32, 33. Lá no artigo 7º da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal vai dizer o quê, gente? Que não é, permitido, né, proibido, qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, ó, proibição do trabalho. Para a Constituição. Proibição do trabalho. Quem não pode trabalhar? Menor de 16 anos. Salvo a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. A partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Ok? Bom, apesar disso, gente, há uma necessidade de realmente se acompanhar esse trabalho, né, realizado pelo menor. A família, a instituição está de acordo com as leis, tem a lei da aprendizagem, a lei do estágio. Então, isso tem que ser muito bem monitorado para que os princípios que nós vamos ver a seguir sejam cumpridos. Agora, uma observação importante é a seguinte: por que que o ECA permite, no caso a Constituição Federal, né, que é a que regulamenta corretamente essa situação, por que a Constituição Federal permite o trabalho ao menor de 14 anos? Seria porque ele precisa ganhar um dinheiro para ajudar a família? Não, gente. O trabalho para o menor, tanto para aquele que faz o estágio a partir dos 16 anos, quanto para o aprendiz a partir dos 14 até os 16, o trabalho representa o quê? Ele representa uma possibilidade do desenvolvimento. Para que, além de habilidades importantes, o menor desenvolva uma ética para o trabalho, para que ele se acostume ao trabalho, valorize o trabalho. Então, veja que ele não está ali para ganhar um dinheiro, ele está ali para se desenvolver, tá? Para melhorar a sua capacidade enquanto ser humano e ser social. É justamente por isso. Então, a finalidade, cuidado, ó, a finalidade da profissionalização, a finalidade da profissionalização do menor não é a aquisição de renda. Não é a aquisição de renda. Tudo bem?
Voltando à lei, coloque aí proibições, gente. Proibições. Nós temos proibições e temos princípios, tá? Então vejam lá, lá no artigo, vamos encontrar aqui, 67, lá no artigo 67, nós temos proibições, quando ele fala é vedado o trabalho, tá? Então lá no 67 diz isso, coloque aí no seu caderno, proibições. Onde estão as proibições? Artigo 67. Então, o que é proibido ao menor? Que tipo de trabalho é proibido ao menor? Vamos lá, junto. Trabalho noturno, tá? Realizado entre as 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. É proibido o trabalho perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, lugares em que a criança vai aprender coisas totalmente negativas para ela, né, que não são compatíveis com o seu desenvolvimento. Fazer estágio, por exemplo, em caixa de boate, não convém. E realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, o que vai acontecer é o seguinte: dentre todas as atividades que são necessárias para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, aí no caso a gente está falando do adolescente, né, profissionalização é direcionada apenas ao adolescente, de tudo aquilo que ele precisa, lazer, esporte, educação, o que vem por último é a profissionalização. Tá? Então, só depois dele ter acesso ao lazer, ao esporte, à frequência à escola, à educação, só depois disso tudo já está organizado, estruturado na sua vida, é que ele vai poder ser direcionado para a profissionalização. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos aqui as proibições, quando ele fala lá é vedado. Mas, Vinícius, e se o meu aluno, por exemplo, trabalha com os pais no regime familiar? Essas proibições também são exigidas? Elas também valem? Sim, gente. Qualquer regime, inclusive familiar. É óbvio que, adaptando-se à família, o menor ele acaba trabalhando com a família. É uma questão de necessidade, de comunhão de ideias, de esforços, de cooperação. Então, dificilmente a gente consegue regulamentar uma situação dessa, né? Olha, denunciar porque o filho está trabalhando depois das 10 com o pai. Muito difícil se trabalhar com essa situação. Ainda mais tratando de Brasil, em que as necessidades sociais são enormes. Mas a lei serve também para o regime familiar, tá bom? Então ela também vai proibir esse tipo de situação em regime familiar. Princípios, gente. Agora, princípios. Vamos dar uma olhada aí. Quais são os princípios da formação técnico-profissional? Tá? Coloque aí no seu caderno. Princípios da formação técnico-profissional. Então, primeiro princípio. Vamos escrever só mais um pouquinho, já está acabando. Primeiro princípio. Garantia de acesso e de frequência à escola. Tá? Então, garantia de acesso e de frequência à escola. É o primeiro princípio da formação técnico-profissional. Garantia de acesso e frequência à escola. No caso dessa escola, gente, ensino regular, tá? Ensino regular. Atividades compatíveis com o desenvolvimento do adolescente. Então, atividades compatíveis com o desenvolvimento do adolescente. Pegar muito peso, trabalhar com situações, né, precárias, trabalhar em ambiente com uma aprendizagem negativa, isso tudo vai contra esse princípio. Então, atividades compatíveis com o desenvolvimento do adolescente. Terceiro princípio, gente, horário especial para o exercício das atividades. Então, horário especial para o exercício das atividades. Depois, outro princípio. Respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. E, por fim, capacitação adequada para o mercado de trabalho. Ou seja, o aprendiz ou o estagiário ele tem que realmente estar diante de uma formação que seja adequada, que vai servir para o mercado de trabalho. Tudo bem? Então, são esses os princípios que vão aí regulamentar
essa atividade técnico-profissional, que é um direito do adolescente, tá bom? É um direito dele ser aprendiz, é um direito dele ser estagiário. Gente, do mais, você precisa ler a lei, tá? Algumas vezes, decorar, de repente, se quiser ler um pouco antes da prova, um dia antes, mas é preciso agora ler. Tá? Nós fizemos, na verdade, uma organização dos artigos para que você tenha uma facilidade de compreender e até mesmo porque lá na prova podem cair situações e não simplesmente o artigo de lei. Mas não tem como fazer uma prova que cai legislação sem ter lido e decorado a legislação, tá bom? Então, vimos aí mais uma aula. E já vou deixar um recado para vocês, gente. Uma boa prova, tá, para todos. Boa prova, que vocês consigam o resultado positivo, que vocês consigam, aí, imagino que todos tenham seus sonhos, tenham seus objetivos, que eles sejam alcançados e que, quando surgir concursos na área docente, vocês me visitem, mandem um e-mail, porque o meu site continuará, minhas aulas continuarão sendo atualizadas e em breve nós teremos muito conteúdo lá disponível para todos vocês, tudo bem? Um grande abraço, gente. Até mais. Tchau.